Jesus disse, cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Isso, não é isso? Isso. Que história é essa? Fermento de fariseu, dos fariseus de Herodes. Ele tinha acabado de multiplicar pães de um lado do mar da Galileia, estava indo com os seus discípulos para o outro lado. E eles tinham esquecido de levar pães. Aí Jesus ouviu aquela conversa, não temos pão, não temos pão. Eles estavam preocupados em sentirem fome durante a travessia, remando algumas horas até chegarem do outro lado, animados na vela e no remo, mas era demorado, algumas horas para aquela travessia. E eles estavam com medo de passarem fome no trajeto. Começaram a dizer, poxa vida, como é que a gente acabou de vir de uma multiplicação de pães e não trouxemos pão? Só tinha um pão. E eles começaram a falar disso, aí Jesus mudou o assunto. Aproveitou a história do pão e introduziu o tema do fermento. Do fermento. E falou, acautelai-vos. Aí você tem esse texto em Mateus, em Marcos e em Lucas. Acautelai-vos, não terdes pão. Isso é bobagem, vocês não viram? Eu acabei de multiplicar ali. Multiplicar 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de 5 mil, 6 mil, 8 mil. E aqui a gente tem um pão para 13. Então tem um excesso de pão aqui nesse barco, inclusive. A preocupação não é essa, não é com pão, é com outro tipo de coisa que você está ingerindo, botando para dentro. Por isso, ele diz, aqui nos nossos dias, tomem cuidado com a penetração sutil, porque o fermento tem como característica essencial a penetração sutil. Ele vai entrando e incha, vai fazendo crescer, ele exacerba, ele superlativiza a massa, ele infla a massa, ele produz esse inchaço. E Jesus disse, cuidado com o fermento dos fariseus. No Evangelho é só ler os fariseus o dia inteiro querendo se meter. Ele não pode ir na casa de amigos que chegam fariseus lá. Onde ele vai tem fariseu. Cheira o saco, tem fariseu que chega antes. Tem grupo de fariseus nas cartas de Paulo e no livro de Atos que a gente vê que vão em equipes antes de Paulo chegar, para já chegarem odiando e boicotando a palavra de paz do homem. Então cuidado com os fariseus. Os fariseus estão em todos os lugares, e quando os fariseus também se unem ao fermento de Herodes, que é o fermento da política manipuladora. Herodes era um grande manipulador, era um cara, duas caras, ele falava uma coisa veemente para o seu eleitorado. Ele tinha um eleitorado que era chamado de o Partido dos Herodianos. Os Herodianos. Você lê aí no Evangelho. Então vieram os capitães do templo e os herodianos. Era o partido de Herodes. Sim. Quando herodianos e fariseus se juntam, o fermento é poderoso. É forte. Que chega em nome daquela hipocrisia de cometer os seus ódios em nome da pureza racial. Os judeus, fariseus tinham isso. Pureza étnica. Os judeus já foram muito arianos. Já foram muito arianos. Hoje é que você encontra milhares e milhares de judeus de todos os tipos, porque eles se misturaram também. E em Israel tem uma quantidade enorme de judeus etíopes negros. Mas nos dias de Jesus havia um arianismo no judaísmo étnico. E os fariseus eram um dos principais grupos que representavam esse espírito. Era o mais fervoroso, o mais persecutório, o mais mobilizado, o mais histriônico, o mais aparatado, o mais politicamente engendrado e articulado em todos os setores.
e que tinham grupos mobilizados para saírem perseguindo os diferentes. Sendo os fariseus do primeiro século. Eles é que estão protagonizando quase todos os choques com Jesus. E os herodianos tinham interesse, sobretudo político, de não perderem o poder de Roma, queriam ter uma relação com o Trump romano. Sei, cara. Queriam ter um vínculo com Trump. Com Trump? Os herodianos queriam se alinhar com Roma, para eles serem os garantidores de repetirem Roma dentro de Israel. Olha isso. Repetirem a mesma política romana dentro de Israel. Com todas as caras e as necessidades e com todas as caras necessárias a atenderem ao que fosse necessário politicamente naquela hora. Não importava a questão ética, moral e relações humanas, direitos humanos, respeitos humanos. Tudo isso tinha sido aniquilado pelo capricho do poder e de não perder o alinhamento com o status quo superior. E esse Herodes é da linhagem, claro, do grande Herodes, Herodes o Grande, que reinava quando Jesus nasceu e que foi o construtor das grandes obras de arquitetura que a gente visita em Israel até ao dia de hoje. Você mesmo, Braulio, já foi a várias delas, já assistiu, já visitou a muitas delas comigo. É maravilhoso. Então, esse Herodes agora, dos dias de Jesus adulto, era da linhagem daquele Herodes original, que é o matador de criancinhas, é o comedor de gente, que para perseguir alguém que topicamente ele queria eliminar, que no caso era Jesus, ele nem sabia quem era, mas queria acabar com aquela ideia que podia crescer de um Messias alternativo dos pobres e dos marginais. Ele então mata as crianças de Belém para ver se no escopo e no arrobo matador ele leva Jesus junto no genocídio. Mas a besta invadiu e Maria e José escaparam para o Egito, para o deserto, assim como no Apocalipse se diz no capítulo 12, quando se recupera a imagem de Herodes o Grande como aquela besta, aquele dragão querendo comer a mulher. E a mulher, que arquetipicamente falando tinha sido Maria, foge do dragão para o deserto. E ali no Apocalipse o aplicativo é um outro, é mais amplo, é extensível, é universal. Não dá tempo de eu falar aqui agora, eu só estou dizendo que esse Herodes dos dias de Jesus, acerca de quem ele disse tomem cuidado com o fermento de Herodes, é dessa linhagem que, para atender o seu objetivo de poder, crianças podem morrer, mais fracos podem perecer. O importante é eliminar o risco de que isso contra o que a gente se opõe deixe de ser exterminado, sobreviva. Então vamos fazer o que tiver que ser feito. Vai morrer muita gente, mas nós vamos chegar lá. Então era mais ou menos isso que se fazia. E Jesus diz, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. O que nós temos hoje acontecendo nos Estados Unidos e também no Brasil, em alguns outros países, é a junção mesmo, o casamento do fermento dos fariseus com o fermento de Herodes. É a religião na sua hipocrisia, nas suas fobias, abençoando quem quer que politicamente diga eu represento o seu interesse. Tomem cuidado, Jesus disse, porque esse fermento entra, cresce. O interessante é que ele não falou isso para as multidões, ele falou isso aos seus discípulos dentro de um barco. Ou seja, o público-alvo dele eram os discípulos. É uma advertência para discípulos, para quem diz que creu. Tomem cuidado.
Tomem cuidado, o problema não é comida nem bebida, é vocês se deixarem penetrar, inchar, inflar, possuir pelo fermento dos fariseus e pelo fermento de Herodes. Tomem cuidado. E a moçada não entendeu até hoje. Tem 2000 anos já que o pessoal não entendeu. Antes não tinham entendido, porque Israel caía nisso o tempo todo, né? E todo mundo. E continua assim, e nem querem entender, brother. A verdade é essa. Você veio, por exemplo, eu vim ao mundo preparado para ser uma voz que clama no deserto. Eu nunca achei nada além disso. Eu achei que eu ia ser a vida inteira rejeitado. Eu já nasci preparado. Já nasceu.